todos. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Cálculo 3 e hoje falaremos sobre conjuntos abertos, fechados e limitados. Eu recordo que na aula anterior nós falamos sobre funções reais de várias variáveis, que é o nosso principal objeto de estudo aqui, e recordo também que o nosso roteiro, nosso objetivo é seguir os passos do cálculo 1 para essas funções de várias variáveis. Então, o próximo passo seria estudar limite, continuidade, derivada e integral. Mas antes de passarmos a isso, vamos falar rapidamente sobre o que seriam conjuntos abertos, fechados e limitados. Esses conceitos são importantes porque eles vão aparecer mais adiante quando nós formos ver alguns resultados importantes da nossa disciplina. Eles irão aparecer lá como pré-requisito para os resultados valerem. Ou seja, como hipótese dos teoremas que nós iremos ver ao longo dessa disciplina. Então, precisamos conhecer esses conceitos. Vamos a eles. Bem, esses conceitos são conceitos relativos a um subconjunto do R2 ou R3. Dado um conjunto do R2 ou R3. Vamos pensar no R2, por exemplo. Vou fazer um desenho aqui. O R2. E considerar um subconjunto A. Esse é o conjuntinho A. Vou até colocar uma outra regiãozinha aqui. Quando eu me refiro que esse é o conjunto A, o que eu estou querendo dizer é que o A representa todos esses pontos intermediários. Certo? Vou retirar esse risco. E os pontos desse conjunto têm uma característica. E alguns pontos desse conjunto têm características curiosas. Por exemplo, se eu tomar esse ponto aqui dentro do A, no conjunto A, nota que ao redor dele, se eu considerar uma bola pequenininha ao redor dele, centrada nele ao redor dele, essa bola está completamente contida no A. O que não ocorre, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, não importa a bolinha que eu tome, posso tomar uma bola grande ou pequenininha, centrada nesse ponto, e de qualquer forma, ela nunca vai estar dentro do A. Ela sempre tem pontos de fora do A, que é essa região aqui. Todos esses pontos enlaranjados são pontos de fora do A, que não pertencem ao A. E esses pontos aqui, que são pontos de A. Então essa bolinha nunca está contida no próprio A. Sempre tem pontos de dentro e de fora do A. Isso é exatamente o que ocorre, por exemplo, em qualquer um desses pontos aqui. Se eu tomar um ponto, esse ponto aqui, por exemplo, não importa a bola que eu tome, pode ser grande, pode ser pequena, centrada nesse ponto que eu estou analisando, ele sempre vai ter pontos de fora do conjunto. Lembra que essa região intermediária eu estou considerando que não faz parte do conjunto A. E pontos de dentro do conjunto, que são esses pontos aqui. Então, para diferenciar esses dois tipos de pontos que aparecem, a gente vai dizer que esses pontos aqui, onde eu encontro uma bolinha totalmente contida no conjunto, eu vou chamar esses pontos de pontos interiores do conjunto, que estão lá dentro, no interior do conjunto. Já esses pontos, todos esses aqui dessa região, juntando e mais os pontos dessa região aqui, nós chamaremos esses pontos de pontos de fronteira do conjunto A. Então, vamos escrever essas definições formalmente. Bem, antes de ver esses conceitos, nota que a gente sempre está usando essas bolas. Então, vamos dar um nome para uma notação para essas bolas. Vamos denotar por B, P0, R. Desse jeito, essa bolinha de centro num ponto P0 e raio R. No caso, nesse exemplo aqui, esse é o centro e o raio é esse raiozinho aqui, R. Ou seja,
eu vou denotar esse símbolo, o conjunto dos pontos P do R2, ou R3, se eu estiver considerando R3, tal que a distância do ponto P para o ponto P0 é menor do que R. Essa é a bola de centro em P0 e raio R. Simplesmente é uma bola centrada no ponto P0 e cujo raio é R. Lembrando que essa anotação aqui é também a notação utilizada para a distância entre dois pontos. Então, aqui é a norma de P menos P0, ou seja, a distância do ponto P para o ponto P0. Bem, para o R3, a definição é exatamente a mesma. São o conjunto dos pontos do R3, tal que a distância do ponto P para o P0 é menor do que R. Em R3, esse conjuntinho é uma esfera, né? Esfera em centro P0 e raio R. Bem, baseado nesses conceitos, vamos definir o que seria um ponto interior e um ponto de fronteira de um conjunto A. Vamos lá. Então, pontos interiores e pontos de fronteira. Dado um conjunto A, como aquele que eu desenhei, do R2 ou do R3, um ponto P0 do R2 vai ser dito ponto interior do conjunto se eu consigo uma bola de centro no ponto P0 que eu estou analisando e raio R que está completamente contida no conjunto A. Ou seja, que vale essa inclusão aqui. Nesse nosso exemplo aqui, qualquer ponto desse aqui, ó, eu consigo uma bolinha. Para alguns pontos eu preciso de uma bolinha menor, para outros eu tenho liberdade de escolher uma bolinha maior. Mas não tem problema, não diz o tamanho da bola. O conceito diz apenas que existe alguma bola. Diferente desse aqui, por exemplo, esse aqui não adianta a bola que você tomar, sempre você vai ter gente de fora do conjunto e de dentro do conjunto. Então esses não são pontos interiores. Toda essa região aqui é o interior. Então é bem intuitivo o que seriam os pontos do interior do conjunto. E os pontos de fronteira do conjunto? Bem, um ponto P0 do R2 é dito ponto de fronteira do conjunto se não importa a bola que você tomar, para todo o raio da bola que você tomar, essa bola nunca está contida no conjunto A, ou seja, sempre tem pontos de A e de fora do conjunto A. Voltando para esse nosso desenho aqui, são como já havíamos comentado, todos esses pontos aqui. Todos esses pontos têm essa propriedade. Não importa a bola, toma esse, por exemplo, para analisar. Esse ponto é de fronteira? É. Por quê? Porque não importa a bola que eu tomar de centro no ponto que eu estou analisando, não importa o raio que eu escolher, essa bola sempre vai ter pontos de fora do conjunto A e pontos de dentro do conjunto A. Logo, isso é um ponto de fronteira. E são esses pontos interiores de fronteira é que definem quando um conjunto é aberto ou fechado. Vejamos. Uma observação que eu coloco também é que nós iremos denotar o conjunto de todos os pontos de fronteira de um conjunto A qualquer por del A. Esse símbolo aqui, del A. Esse símbolo denotará o conjunto de todos os pontos de fronteira do conjunto A considerado. Com essas considerações podemos dizer quando um conjunto é aberto e quando um conjunto é fechado. Bem, um conjunto do R2 ou do R3 é dito aberto se todos os seus pontos são pontos interiores. Ou de outra forma, se A não contém nenhum dos seus pontos de fronteira. Então ele vai ser aberto se ele não tiver nenhum dos seus pontos de fronteira. Um conjunto A será fechado se ele contém todos os seus pontos de fronteira. Ou seja, se
del A, que é o conjunto dos pontos de fronteira, está completamente contido no conjunto A. Vejamos alguns exemplos para ilustrar esses conceitos. Então, o comando da questão diz, nos exemplos a seguir, determinar o conjunto DF, lembrando que DF, esse símbolo eu estou usando para denotar o domínio de uma aplicação F, e dizer se o conjunto é aberto, fechado ou nenhum dos dois. Porque o conjunto pode ser aberto, fechado ou pode não ser nenhum dos dois também. É sempre bom lembrar que conjuntos não são portas que estão abertas ou fechadas. Eles podem nem ser abertos, nem ser fechados. Então vamos a esses exemplos. Bem, eu vou fazer apenas dois. Vou fazer a letra D e a letra E. E os demais eu vou deixar como exercício para que vocês me entreguem ao final desta semana. Então, letra A, B e C para ser entregue na lista de exercícios semanais. E vamos fazer D e E. Então, primeiro temos que determinar quem é DF, ou seja, o domínio. Pois bem, essa é a expressão. As restrições que eu tenho é que o denominador aqui não pode ser zero e o que está aqui na raiz também não pode ser negativo. Então, impondo essas restrições, uma vez que o x² mais y² tem que ser diferente de zero, não pode ser zero, então o x, y tem que ser diferente do ponto 0, 0. E 1 menos x² menos y² tem que ser maior ou igual que zero, para que eu não tenha números complexos. Estamos considerando apenas funções reais. Nesse caso, 1 tem que ser maior ou igual que x² mais y². Ora, então está determinado o domínio da função. São todos os pontos que verificam essa desigualdade, exceto o 0, 0. Então, em palavras, é a bola de centro 0 e raio 1, tirando o ponto 0, 0. Eu vou escrever o domínio de F em símbolos. Em palavras, já disse, vamos escrever em símbolos. É o conjunto de todos os pontos do R2, tais que eles estão na bola, exceto o 0, 0. Pronto. Esse é o nosso domínio. Vamos fazer um desenho dele? Então, é a bola, um círculo de centro na origem e raio 1. Só que eu tenho que retirar a origem, então vamos retirar ela aqui. Então, para retirar a origem, eu vou fazer uma bolinha aqui nela para representar que ela está fora do conjunto. Então, quem é o conjunto? O domínio da função é formado, constituído por todos esses pontos, excetuando a origem. Então, esse é o conjunto do domínio da função, uma representação do domínio da função. E o próximo passo que a questão pede é classificar esse conjunto como aberto ou fechado ou nenhum dos dois. Para eu determinar isso, primeiro eu tenho que determinar quem é a fronteira desse conjunto, ou seja, quem é a fronteira desse conjunto. Eu posso fazer isso geometricamente, não há problema nenhum, basta dizer quem é. Então, com o auxílio do desenho, dá para a gente perceber que todos esses pontos aqui são pontos de fronteira do conjunto. Por quê? Porque se eu considerar qualquer ponto desses aqui que eu risquei e abrir uma bolinha de centro nesse ponto e raio, qualquer raio que eu quiser, pode ser grande, pode ser pequeno, essa bola sempre tem pontos do conjunto, que é essa região, todos esses pontos são pontos do conjunto que estão na bola, e pontos fora do conjunto. E isso caracteriza um ponto ser ponto de fronteira. Aqui, numa aula
Ao vivo eu já perguntaria, esses pontos são todos os pontos de fronteira ou falta mais alguém? Seria bom você dar uma pausa no vídeo e pensar nisso. Espero que vocês tenham pausado o vídeo e pensado. E esses não são todos os pontos de fronteira, falta um. Falta a origem. A origem é um ponto de fronteira. Por quê? Bem, abre uma bola de centro na origem e raio, o raio que você quiser. Aqui está. Essa bola está inteiramente contida no conjunto DF, que é o conjuntinho amarelo? Não, não está. Essa bola sempre tem pontos de dentro do conjunto DF, que é o conjunto amarelo, que são todos esses pontos, e sempre tem pontos de fora do conjunto DF. Quem é o ponto de fora do conjunto DF? O próprio centro, a própria origem. É um ponto de fora do DF, do conjunto domínio da função. Então, esse ponto também é um ponto de fronteira. Então, respondendo a pergunta, quem é a fronteira do conjunto? Todos esses pontos unidos com esse ponto aqui. Vamos escrever isso em símbolos. Então, escrevendo isso em símbolos, é o conjunto de todos os pontos do R2 que estão na esfera, de centro 0 e raio 1, unido com o ponto 0, 0. Está aqui escrito em símbolo quem é a fronteira do conjunto. Agora, para dizer se o conjunto é aberto ou fechado, eu preciso responder a seguinte pergunta. A fronteira do conjunto está completamente contida no conjunto? Ou o conjunto não contém nenhum ponto de fronteira? É isso que eu tenho que responder. Nota que o domínio da aplicação possui alguns pontos da fronteira. Esses pontos em roxo são pontos da fronteira que fazem parte do conjunto domínio da aplicação. Porém, não contém todos os pontos da fronteira. Esse ponto aqui é um ponto da fronteira e não está no conjunto. Então, o domínio da aplicação nem contém todos os pontos da fronteira e tampouco contém nenhum. Logo, ela não é nem fechada e nem aberta. E a conclusão é que o domínio da aplicação não é fechado e não é aberto. Não é fechado nem aberto. Então esse é o roteiro. Determinar a fronteira do conjunto e analisar se essa fronteira está toda contida no conjunto ou não. Isso irá dizer se o conjunto é aberto ou não. O outro exemplo, retornando aqui, é essa função. Bem, a única restrição para essa função é aqui no denominador. Essa é até mais fácil. A única restrição para o domínio é que o x seja diferente do y, para não dar zero no denominador. Então, o domínio da nossa função vai ser o R2 inteiro, excetuando os pontos dessa reta. Escrevendo isso em símbolos, o domínio será todos os pontos do R2, excetuando aqueles dessa reta. Ou seja, com essa condição de que o x sempre seja diferente do y. Vamos fazer um desenho desse domínio para a gente identificar quem é a fronteira desse conjunto. Vamos lá. Desenhando os eixos no R2, x e y. E eu vou desenhar agora essa reta aqui. Y igual a x. O domínio da aplicação é o R2 inteiro, exceto essa reta. Então, para representar isso, eu vou fazer essa reta tracejada, para dizer que é o domínio inteiro, exceto ela, então eu vou deixar essa reta tracejada. Então, aqui está uma forma visual de representar esse conjunto, que é o domínio da nossa função.
aqui a região dos pontos que fazem parte do domínio, excetuando essa reta, que essa reta é a reta y igual a x. Até acrescentei aqui para ninguém perder de vista isso. Agora a pergunta é, quem é a fronteira desse conjunto aqui? Essa é uma boa hora para pausar o vídeo e pensar na resposta. Espero que vocês já tenham pausado o vídeo, já tenham pensado na resposta. A fronteira são todos esses pontos da reta y igual a x. Como é que eu sei disso? Ora, escolhe qualquer ponto dessa reta para analisar. Esse aqui, por exemplo, digamos que é o ponto da reta. Desenha uma bola de centro nesse ponto e o raio que você achar mais adequado. Essa bola contém pontos do conjunto e de fora do conjunto? Sim. Esses pontos aqui da região em amarelo são pontos do conjunto que eu estou considerando, que é o domínio. E também contém pontos de fora, que são esses pontos da reta que estão dentro da bola que eu considerei. Ora, então se essa bola e qualquer bola dessa tem pontos de dentro do conjunto e pontos de fora do conjunto, esse pontinho que eu estava analisando desde o começo é um ponto de fronteira. E esse mesmo raciocínio serve para qualquer ponto dessa reta. Portanto, os pontos de fronteira desse conjunto são justamente os pontos dessa reta. Assim, a fronteira desse conjunto são todos os pontos do R2 que estão na reta, ou seja, aqui y igual a x. Agora precisamos responder a pergunta: esse conjunto é aberto ou fechado? Então eu preciso olhar para a fronteira e perguntar: a fronteira está contida no conjunto DF? Não. Tem algum ponto da fronteira no conjunto DF, no domínio da função? Não. Não tem nenhum ponto da fronteira. Esse conjunto não tem nenhum ponto da fronteira. Todos os seus pontos são pontos interiores. Logo, esse conjunto é aberto. Então, o domínio dessa função é um conjunto aberto. O desenho, a visualização geométrica ajuda muito a compreender esses conceitos. Bem, para finalizar, vamos falar agora sobre conjuntos limitados e ilimitados. Intuitivamente, para você, o que seria um conjunto limitado e um conjunto ilimitado? Esse conjunto aqui, por exemplo, você acha que ele é limitado ou ilimitado? Nem deu o conceito ainda, mas como as coisas são bastante intuitivas, já dá para você ter uma ideia da resposta, né? E esse aqui, do exemplo anterior, esse conjunto é limitado ou ilimitado? Bem, acertou quem disse que esse é ilimitado e esse aqui é limitado. Ok, então se todos concordam comigo, nós precisamos de uma definição para isso. O que esse conjuntinho tem de especial para ser limitado que esse aqui não tem? Uma forma de fazer isso, usando as bolas que nós definimos logo no começo, é que esse conjunto cabe numa bola. Eu consigo encontrar uma bola, consigo exibir uma bola, que o conjunto inteiro esteja contido dentro dessa bola. É só colocar uma bola de raio 2, por exemplo, centro na origem, e o conjunto inteiro vai estar dentro de uma bola. Agora esse conjunto aqui, meu amigo, você pode pensar na bola tão grande quanto você queira, centrada no ponto que você quiser, que você nunca vai fazer esse conjunto caber nessa bola. Sempre vai extrapolar essa bola. Então, essas são as definições de conjuntos limitado e ilimitado.
Limitado é quando o conjunto cabe numa bola. Ilimitado é quando o conjunto não cabe numa bola. Vamos formalizar isso então? Então aqui está a definição formal. Dizemos que um conjunto, um subconjunto do R2 ou do R3 é limitado se existe um raio tal que o conjunto está completamente contido na bola. Ou seja, se ele cabe numa bola, né? Para alguma bola, para algum ponto, né? Centrada em algum ponto. Alguma bola centrada em algum ponto. E caso contrário, ou seja, caso ele não caiba em nenhuma bola, o conjunto é chamado ilimitado. Como já discutimos, esse conjunto é ilimitado. O domínio dessa função da letra E é ilimitado. Da letra D, o domínio dessa função, que é esse conjunto, tirando a origem, esse conjunto é limitado. Por quê? Porque se eu tomar a bola, por exemplo, de centro na origem raio 2, o conjunto está completamente contido nessa bola maior que eu desenhei. Não precisa ser raio 2, raio 3 funciona, raio 10 funciona, qualquer raio maior que 1 já funciona. Se funcionar para 1, acabou meu trabalho, o conjunto é limitado. Fica como exercício para vocês também, classificar nesses exemplos aqui, determinar o domínio, dizer se ele é aberto ou fechado, e dizer também se esses domínios são limitados ou não. Limitado ou ilimitado. Com isso encerramos nossa aula de hoje, bem mais curta, bem mais rápida. Então, fiquem todos bem, estudem, se cuidem e até a próxima.